Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a este culto ao Senhor em ação de graças pelos 67 anos da Igreja Presbiteriana em Anápolis. Eu gostaria também de dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham de casa pela nossa transmissão. Bem-vindos. Vamos iniciar o nosso culto com a leitura do texto da Palavra do Senhor em Salmos 78, versículos 1 a 4. Leiamos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe hoje aqui à Tua casa para louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Eu peço que o Senhor abençoe este culto com a Tua santa presença e que ele possa ser um culto dos nossos corações para o Senhor, que ele não seja um culto para homens verem, mas que ele seja um culto que suba como aroma agradável aos Teus narizes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos
a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Queridos irmãos, nós estamos celebrando os 67 anos de vida da nossa igreja. Eu estou fazendo parte dessa comunidade há 18 anos, cheguei aqui em 2003. E de lá para cá eu tenho visto como a graça e a bênção de Deus tem estado presente sobre nós, como Deus tem sido gracioso. Ao lado do reverendo Zé Carlos, a quem eu devoto uma enorme gratidão e alegria por partilha no ministério, e com o conselho tem tratado todas as questões da igreja com tanto respeito, uma junta diaconal tão acolhedora e abençoada, uma equipe pastoral maravilhosa que Deus nos tem dado, um departamento infantil funcionando bem, todos os nossos ministérios, pré-adolescentes, mulheres, adolescentes, jovens, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma igreja crescente. Só uma estatística para você ter uma ideia do que eu estou falando. Nós, atualmente, somos 1.372 membros, contando as nossas congregações e as nossas crianças. É uma alegria muito grande. E eu não atualizei os números desse ano ainda, viu, gente? Várias pessoas já foram recebidas como membro. Nossa igreja, durante esse tempo, tem plantado outras igrejas. Plantamos a igreja
em Jaiara, plantamos a igreja em Jundiaí, estamos plantando igreja em Pirinópolis e Cocalzinho, estamos com outros projetos acontecendo, como o Projeto Mosaico. Como Deus tem sido bom para conosco. Nós, durante esse tempo, temos recebido tantas doações generosas, a propriedade recentemente que recebemos ali do Espaço Presbiteriano, a propriedade que nos foi dada também do Anavire. Como Deus tem sido bom. Recebemos uma doação alguns anos atrás no Filóstro, recebemos uma doação também ali naquela parte do Eldorado, abaixo da Havan. Compramos todo um terreno no Jamel Cecílio, sustentando missionários, nunca deixamos de enviar dinheiro para missões. Chegamos a comprometer num ano, eu me lembro bem, 27% do nosso orçamento em missões. Não é maravilhoso o que Deus tem feito conosco? Eu queria convidar você para a gente poder celebrar. A pandemia não pode tirar o brilho da bênção de Deus sobre nós. A pandemia não pode roubar de nós a alegria maior. Nós não vamos deixar de cantar em terra estranha como fizeram os judeus quando estavam no cativeiro babilônico. De certa forma, a gente está no cativeiro agora. 6 meses praticamente sem cultos presenciais. O que está acontecendo? A nossa igreja está seguindo a sua normalidade. Os ministérios estão trabalhando, as mulheres estão em ação, a junta diaconal fazendo um excelente trabalho, o conselho tomando decisões sábias. Como Deus tem sido bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não poderia deixar de dar uma palavra para a igreja nesse dia, celebrando 67 anos de vida da nossa igreja. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu estou aqui mais uma vez para dar o aviso da construção da Mosaico. Vai passar um vídeo, mas eu queria que os irmãos me ouvissem e vissem o vídeo. Nós estamos agora num momento extremamente complexo da nossa construção, onde o dinheiro vai embora na fundação, e nós resolvemos fazer uma campanha para arrecadar recursos para cobrir os gastos que vocês vão ver nas imagens aí. Não são poucos. Então você vai ver que no seu banco tem um envelope azul, como esse aqui. Ele é exclusivamente para quem quer ofertar para a construção da Mosaico. Se você quer ofertar hoje no culto aqui, e se você que está em casa quer ofertar, ou se você está aqui, mas não trouxe recursos para isso, vai ter o número da conta poupança exclusiva da Mosaico no final desse vídeo. Se você quiser também pode ligar na igreja, mas hoje, no momento de dízimos, e se você quiser nos ajudar a construir uma igreja, a plantar uma igreja que vai ser mãe de outras e é filha desta, oferte ao Senhor usando o envelope azul e coloque junto com os dízimos na hora da entrega de dízimos e ofertas. Quero dizer para os irmãos que, se tudo correr como tem sido planejado, dentro de uns 2 meses a igreja estará levantada e coberta. Porém, nós não temos os recursos ainda para as paredes. Então, os irmãos, como diz Romanos 12, o que contribui, faça com generosidade. Então, eu conclamo os irmãos aqui, ofertem, porque está aí o trabalho sendo feito, está um pouquinho mais adiantado do que isso aí. Tá bom, irmãos? Graça e paz. Queridos irmãos, quanta coisa bonita acontecendo, né? Essa semana de aniversário da igreja, nós temos também o privilégio e a bênção de ter a Joslaine e o André sendo reenviados para Portugal. Eles vão ter uma participação especial aqui no nosso culto. Eles vão cantar uma música agora e depois nós vamos orar com eles. Enquanto eles cantam, eu peço que o conselho venha aqui na frente, por favor, ao meu lado esquerdo. E também celebramos o chamado de Deus para nós
mas quero te dar tudo, tudo que tenho, tudo que sou, todos meus atos sejam louvor pra te exaltar, glorificar teu nome. Não posso te dar muito, mas quero te dar tudo, tudo que tenho, tudo que sou, todos meus atos sejam louvor pra te exaltar, glorificar teu nome. Quero te ofertar minha vida, entregar os meus planos no teu altar e descansar, pois sei que os teus planos são melhores do que os meus, e dormir em teu colo de amor. Quero te ofertar minha vida e entregar os meus planos no teu altar e descansar, pois sei que os teus planos são melhores do que os meus, e dormir em teu colo de amor, de amor, de amor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, neste momento, entregar mais uma vez em Tuas mãos a vida do André e da Joslaine e de toda a sua família. Senhor, da mesma forma que o Senhor os fez, da mesma forma que o Senhor os comissionou para ir a Portugal, nós pedimos a Tua paz, que o Senhor os leve, ó Deus, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, livrando-os, ó Pai, de todo o mal, do inimigo, de cair em tentação. Pai, supra todas as suas necessidades, ó Pai, espiritual, física, emocional. Deus, vai abrindo as portas ali. Ajuda, ó Pai, ali, a MPC, ó Deus, em Portugal. Usa os teus servos, ó Pai, como bênção, como abençoadores, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço isso, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu peço que os presbíteros fiquem aqui na frente só um minuto para mais uma oração. É porque 67 anos são muito tempo e de muita bênção, graças a Deus. E o pastor Samuel, ele mencionou apenas algumas bênçãos que nós temos vivido nesses últimos anos, e há muitas outras aqui mencionar. Mas é verdade que nós precisamos da graça de Deus para o futuro, para os próximos passos dessa igreja. Nós precisamos de mais e mais vocações sendo despertadas. Nós oramos por conversões nessa cidade, por avivamento na igreja de Deus, por um retorno para as Escrituras,
E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu quero desafiar você a se ajoelhar onde você está. Os nossos irmãos vão fazer o mesmo aqui na frente. E nós vamos orar, porque a igreja avança na obra do Senhor, com o Senhor e com a sua bênção. Vamos fazer isso agora? Senhor, nós estamos na Tua presença, nesse dia de festa, de envio missionário, de ação de graças, de listagem, ó Deus, das muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nós bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito até aqui. Mas, ó Deus, nós olhamos para o futuro e pensamos, ó Deus, como ainda o Senhor pode nos abençoar, como o Senhor pode nos alargar as fronteiras, como o Senhor pode usar, ó Deus, as pessoas dessa igreja para pregarem o Teu Evangelho. E Pai, nós não temos ideia daquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é imenso, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, muito mais generoso do que nós sabemos. E como igreja do Senhor, nós nos ajoelhamos na Tua presença e pedimos: abençoa, Senhor, essa comunidade com a Tua bênção. Deus, mantém-nos firmados na palavra do Senhor, livra-nos de desvios doutrinários, dá-nos, ó Deus, amor pela Tua palavra e desperta, ó Deus, dons de mestre aqui na igreja, para que, ó Deus, o Teu povo seja ensinado a palavra. Pai, nós queremos ser evangelistas, ó Deus, cada vez mais evangelistas. Por isso, ó Deus, desperta em nós um novo fervor missionário. Queremos abençoar a cidade de Anápolis, ó Deus, queremos plantar igrejas em outras cidades, enviar missionários para outros países, ó Deus, para povos ainda não alcançados. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, interceder por todos aqueles que estão nos campos, ó Deus, enviados por essa igreja. Nos lembramos do povo soniquê, ó Deus, e clamamos a graça e a bênção do Senhor sobre aqueles que estão ali. Oh Deus, no nome de Jesus, nós entregamos todo o patrimônio dessa igreja mais uma vez nas Tuas mãos, a construção no templo, no espaço presbiteriano, aquilo, ó Deus, que tem acontecido no El Rancho, os acampamentos e tudo aquilo que ali, ó Deus, é ministrado, aquilo, ó Deus, e tudo que nós somos, nós reconhecemos que vem das Tuas mãos, e nós queremos, ó Deus, administrar segundo a Tua sabedoria. Abençoa a junta diaconal, os presbíteros, os pais, as famílias dessa igreja, Pai. Nós intercedemos, porque o nosso coração depende de Ti. É para a honra e para a glória do Teu nome que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Nossos irmãos vão nos conduzir. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, por que lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando
quantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção, quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor. Bom, até os homens que estão aqui repararam que tem alguma coisa diferente aqui na frente, né? Você pergunta, você reparou nisso? Não, não reparei não. Mas tá bonito, né, gente? Glória a Deus por isso. Isso também é adoração. É gente colocando seus dons e talentos a serviço do Senhor. A Lana fez esse projeto e nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, viu, Lana? Parabéns pelo seu talento. O Alex montou tudo aqui, trabalhou o dia inteiro ontem. Mas não só isso, o Aristeu Pires ficou sabendo que a gente estava mexendo aqui e ele doou as cadeiras. Pensa que coisa maravilhosa. Ele falou, não, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso. E nós temos sido tão abençoados por tantas pessoas colocando os seus dons a serviço da obra de Deus. E isso é adoração, meus irmãos. Louvado seja Deus, porque Ele nos permite participar da sua obra. Enquanto nós cantamos a próxima música, você pode dizimar, ofertar, adorando a Deus com os recursos que Ele tem te dado. E nós vamos louvar a Deus consagrando a Ele tudo, inclusive nosso sustento e aquilo que Ele tem nos dado para o serviço da sua obra. Vamos adorar a Deus? Do Senhor que brilha, vem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, nosso Senhor. Chego ao teu trono incrível, o mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e
teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. A Ele todo o som de todos nós, todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, canta em glória. Só as vozes. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Boa ser risada. É bom demais quando a gente louva a Deus e sente a presença dEle, né? É tão bom quando a gente também participa da obra de Deus. E agora nós fizemos isso, né? Trazendo aqui nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos adorar a Deus em oração, agradecendo a Ele porque Ele tem nos suprido a nossa igreja. Ele tem colocado os sonhos dEle nos nossos corações. E, de certa forma, Ele quem nos alimenta de fé. Nós começamos projetos que nós não temos fundos para poder concluí-los. Mas nós sabemos que Deus é quem dá esse recurso, porque é dEle, a obra é dEle, e o tanto que é bom fazer parte da obra dEle, o tanto que é um privilégio poder fazer parte disso. Nós fazemos parte de tantas coisas, nas nossas empresas, nas escolas, com as nossas famílias, e o tanto que é bom fazer parte da obra de Deus. Por isso que nós louvamos a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite fazer parte desse ministério. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos levantado para poder não apenas entregar dízimos e ofertas, mas para entregar nossas vidas. Tantas pessoas têm se dedicado, Senhor Deus, tantas pessoas têm dado sua energia, a sua saúde, o seu tempo, para poder aproveitar dessa oportunidade que o Senhor mesmo nos dá, de participar do seu reino. Muito obrigado, Senhor Deus, nós não merecemos aquilo que o Senhor nos dá no dia a dia, o alimento, a roupa e tudo aquilo que nós precisamos, e o Senhor sempre nos dá. Muito menos ainda merecemos fazer parte com o Senhor dessas obras. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e queremos, Senhor Deus, estar cada vez mais disponíveis para o Senhor. Nos usa, Senhor Deus, nos leva adiante. Nós queremos que o Senhor invada o nosso coração, que o Senhor transforme as nossas vidas e que o Senhor nos leve cada vez mais fundo no relacionamento com o Senhor, para que nós, Senhor Deus, possamos caminhar juntos como igreja do Senhor, fazendo parte do seu reino, construindo aqui a obra do Senhor até o dia de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.
dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Quando o pastor Lucas começou a falar que aqui na frente estava muito bonito, pastor, eu confesso que eu me envaideci, sabe, assim, eu fiquei todo felizão, né? Brincadeira, né, gente? Eu já sabia do que era, eu tinha visto o post da Lana. Eu acho isso muito legal, assim, às vezes a gente tem membros na igreja que são expoentes nas suas áreas de atuação profissional, mas não oferecem aqui na igreja o seu dom, o seu melhor talento, né? E louvamos a Deus pela Lana, o Alex, que fizeram isso. Acho isso um exemplo e inspiração para todos nós. Vamos agora de quê, Romero? Eis que vem? Então, eis que vem. Eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de todos nós, para distribuir, para retribuir, para distribuir.
retribuir conforme as obras de cada um. Em toda a glória do céu, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Trombeta soará, convocando os que são seus. Ele reunirá, Ele arrebatará, sim, nos transformará. Em toda a glória dos céus, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Trombeta soará, convocando os que são seus. Ele reunirá, Ele arrebatará, sim, nos transformará. Eis que vem sobre as nuvens do céu. Sobre as nuvens do céu, eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, eis que vem, breve sobre as nuvens do céu. Primeira Crônicas, capítulo 22. Primeira Crônicas, capítulo de número 22, nós vamos meditar nos versos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro se encontra, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário, e assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho,
e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, forja em nós os homens e as mulheres que o Senhor há ainda de usar, ó Deus, para abençoar essa cidade e aqueles a quem o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, mais precisamente no dia 12, na quarta-feira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação da qual essa igreja aqui faz parte, fez 161 anos de idade de trabalho aqui no terreno, no solo do nosso país. Essa data é marcada pela chegada do missionário americano Ashbel Green Simonton. Ele chegou no Brasil em 1859. Simonton teve um curto ministério aqui no Brasil, porque ele morreu com 34 anos, apenas 7 anos depois de chegar ao Rio de Janeiro, de malária. E ele consagrou a sua vida a Deus, e nesses poucos anos de ministério, ele não somente plantou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, no ano de 1862, como também fundou um jornal, a Imprensa Evangélica, isso em 1864, e também o presbitério do Rio de Janeiro foi organizado através da liderança do trabalho dele, no ano de 65, e ele também organizou o primeiro seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil em 67. Veja como Deus usou esse homem para abençoar toda uma nação. Claramente ele não tinha ideia do que isso se tornaria. Hoje a Igreja Presbiteriana está em todos os estados, em muitas cidades do nosso país, e nós somos abençoados, porque ela está aqui em Anápolis também. Mas você sabe quando ela chegou aqui? Em 1947, através do trabalho das missões do Oeste brasileiro, da Igreja Presbiteriana já, o missionário David Lee Williamson começou um trabalho de evangelismo e de pregação, junto com a sua esposa, a missionária Virgínia, e outros casais, aqui na cidade de Anápolis. O grupo foi crescendo, eles se instalaram ali na Xavier de Almeida, aqui do lado, e em 1953, o lugar já não cabia, e eles alugaram e se mudaram para a rua Desembargador Jaime. Não sei se vocês sabem onde ficam, mas foi para esse lugar aqui. E aí, com 120 pessoas, os primeiros presbíteros foram eleitos em assembleia, e a Igreja Presbiteriana de Anápolis foi organizada como instituição. E de lá para cá, Deus, nesses 67 anos, tem abençoado muito a vida de muitas famílias que têm passado por esse lugar ou que têm sido alcançadas pela ministração aqui. Mas eu gostaria de mencionar todas essas coisas com um único desafio, para que você pensasse que tipo de gente Deus usa na sua obra para fazer coisas tão impressionantes. Nós olhamos para a vida desses missionários, dessas pessoas, e assim, meu Deus, forja em mim
isso que eles tiveram, para que eu dê frutos na minha geração e com aquilo que o Senhor me entrega a fazer. Essa deve ser a nossa oração. E eu penso que quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, há algumas características no servo de Deus Davi, o rei Davi, que são encontradas nos homens e nas mulheres que deixam um legado para a sua geração e que trabalham na obra do Senhor. E eu gostaria de mencionar aqui 5 características de Davi que estão colocadas nesse texto, que nós vamos visitá-lo, portanto, fique com a sua Bíblia aberta para que você esteja atento aí. Antes da gente mergulhar no texto, só um dado contextual. Davi foi o segundo rei que Israel teve quando o reino ainda estava unido. Lembra que Samuel ungiu a Davi, ungiu a Saul, porque o povo pediu um rei como tinham as outras nações. Isso desagradou o coração de Deus. Deus já tinha planos para que Israel tivesse um rei, mas o clamor de Israel foi para que aquela nação tivesse um rei como o das outras nações. E aí Deus atende esse pedido. Saul é ungido e durante 40 anos ele reina em Israel. Foi um desastre. Deus unificou Israel como nação, as tribos, depois do período dos juízes, mas muita coisa ficou para trás. Saul não era um homem fiel ao Senhor. Quem realmente fez com que Israel se tornasse uma nação forte e tivesse uma identidade diante da presença do Senhor foi justamente Davi. Davi foi o segundo rei, aquele que sucedeu a Saul, ungido também por Samuel, lá da casa de Jessé, e ele ganhou proeminência naquele episódio com Golias, que a gente conhece demais. Mas depois Deus fez com que Davi, mesmo sob a perseguição de Saul, fosse sendo levantado como um líder que abençoaria aquela nação. Durante 40 anos, Davi reina em Israel, 7 anos em Hebrom e outros 33 em Jerusalém. E durante esse período, Israel experimentou bênção e graça da parte de Deus. E Davi foi usado para fazer com que Israel experimentasse o plano de Deus para o seu povo. Há várias características aqui de Davi que são mencionadas, eu não vou falar todas, mas antes de entrar nelas, a primeira coisa que eu queria destacar para você é que Deus usa pessoas na sua obra. Quando nós olhamos para as Escrituras, as instituições são importantes, mas o mais importante no reino de Deus são as pessoas e não as instituições. Nós estamos celebrando 67 anos dessa igreja e louvamos a Deus pela instituição, pelo patrimônio, por aquilo que Deus tem acrescentado ao longo desses anos. Mas aquilo que realmente tem que ser celebrado são as pessoas que Deus tem levantado para liderar essa igreja e aquelas que Ele tem alcançado com a ministração que Ele derrama aqui. É de pessoas que o reino de Deus é formado e se manifesta, e é com pessoas que Ele avança, e Davi foi uma dessas pessoas. Se você for parar para pensar no que eu estou dizendo aqui, compare, por exemplo, com a instituição da monarquia em Israel. Israel teve vários reis. Teve os 3 primeiros no tempo do Reino Unido: Saul, Davi, Salomão, desculpa, eu estou falando bobagem aqui, Salomão, só para ver se vocês estão prestando atenção. E aí, depois teve a divisão dos reinos, do ano 922 a.C., contendo o Reino do Sul e o Reino do Norte. Nesse período, o Reino do Norte, Israel, teve 20 reis, num período de 200 anos, todos esses reis infiéis. Todos esses reis infiéis. E a nação sofreu demais. O Reino do Sul, por sua vez, vivenciou também 20 reis. 7 deles foram fiéis. 4 foram exemplos de fidelidade. E a nação foi abençoada com eles. Mas a instituição, tanto a monarquia quanto as nações, passaram. Porque Deus se ocupa de pessoas no seu reino. E as instituições passam. E elas se renovam, os métodos vêm e vão. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas.
Deus não abençoa simplesmente instituições, Deus abençoa pessoas. E quando nós estamos orando pela nossa igreja, nós estamos orando por pessoas. Quando nós somos gratos a Deus pela instituição, nós somos gratos sobretudo pelas pessoas. Mas tem um tipo de gente, um tipo de pessoa que nós temos que nos tornar para dar mais fruto na sua obra. E aqui que entra a história de Davi e essa passagem em particular. Veja, por exemplo, o que Davi diz no verso 1 que nós lemos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Meus irmãos, é coisa maravilhosa quando a gente vê alguém apaixonado pelo reino de Deus. Não é de impressionar e não é uma coisa incomum. A gente vê gente apaixonada por projetos, por seus sonhos. Mas quando a gente encontra alguém que está tomado pelo reino de Deus, isso inspira demais. E uma das características de Davi, embora ele tenha sido um homem pecador, que oscilou na presença do Senhor, andando mais perto ou mais longe, ele era um homem que tinha um coração na obra. Ele tinha um coração na obra. E ele orou para Jerusalém, e ele ficava incomodado de ele não ter um templo. E ele decidiu trazer a arca, fez do jeito errado, Deus puniu ele, e aí depois ele fez do jeito certo, a arca chegou, foi bênção, eles fizeram uma maior festa lá, mas ele ainda estava incomodado, e no coração dele ele tinha um sonho, falou assim: nesse lugar, um templo para a glória de Deus será levantado. Você já teve um impulso assim, de falar assim, Deus vai ser glorificado nesse chão aqui, esse lugar vai ser consagrado para a glória de Deus. E olha que esse era o projeto da vida de Davi. Ele estava tomado por isso. E essa é a primeira característica que eu gostaria que você marcasse. Homens e mulheres que Deus usa, eles não desanimam do trabalho, nem dos sonhos de Deus, mesmo que a obra seja muito grande. Nós precisamos, meus irmãos, sonhar sonhos que nós não damos conta de realizá-los, porque aí eles vão ser realmente de Deus e a gente vai depender dele nesse processo. E Davi, por mais que tivesse autoridade, fosse um rei, aquela era uma obra muito grande. Se não, veja você o verso 2, que ele deu ordens para que fossem ajuntados estrangeiros que estavam ali na terra de Israel, em todo o território, e os concentrou em Jerusalém, para que eles trabalhassem naquela obra. Quando nós sonhamos os sonhos que Deus tem para a nossa vida, Ele nos transforma em líderes de pessoas que Ele coloca nesses projetos. Toda a liderança é porque Deus dá a nós a bênção de participar de coisas que nós não damos conta de fazer. E tem muita gente que diante de desafios espirituais, recua e fala assim, não dou conta, não tenho esses dons, não tenho essa capacidade ou esses recursos, e você está certo, pelo menos na análise, de que não tem mesmo. Mas pense, Davi não conseguia construir um templo por si mesmo, mas Deus fez com que ele fosse um instrumento de liderança, para que o povo fizesse a vontade de Deus. Homens e mulheres que são usados por Deus, eles não retrocedem diante dos desafios, eles vão adiante, porque eles sabem que a obra é do Senhor. Em segundo lugar, esses homens, eles consagram os seus dons, as suas riquezas e os seus talentos na obra de Deus. Se não, veja você o verso de número 5, o texto diz o seguinte: pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnífica, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. E assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Gente, aqui tem coisa bonita demais. Primeiro que quando nós olhamos aqui, nós não vemos Davi fazendo projeto para outras pessoas, como se elas fossem entrar com os recursos e ele fosse só liderar. Não, ele falou, eu vou providenciar, eu faço questão de participar disso.
Inclusive, eu quero preparar para que, quando isso for construído, todo o recurso já tenha sido levantado na minha vida. Não é difícil ver gente que trabalha duro, para trocar de carro, para reformar a casa, para fazer aquela viagem. Isso não é difícil, isso é comum demais. Agora, só o reino de Deus produz gente generosa, a ponto de colocar os seus recursos para que a obra de Deus avance, inclusive nas próximas gerações. A nossa igreja, ela tem um histórico de um povo abençoado que coloca os seus recursos nas mãos do Senhor. E se não fosse assim, essa igreja nunca teria um acampamento. Mas houve algumas décadas atrás, uma mulher que administrava uma propriedade lá em Cocalzinho, e a vida dela estava diante da presença do Senhor. E em vida, ela resolveu consagrar tudo o que ela tinha, para que o nome de Jesus fosse exaltado numa fazenda. E sabe o que ela fez? Ela distribuiu, não só para essa igreja aqui, mas para as igrejas de Anápolis, que dessem conta de edificar um acampamento naquela região ali. Ela doou livremente, colocou administradores para que a coisa fosse feita segundo a lei, e os propósitos da doação fossem cumpridos. E esse conselho, inclusive, existem membros da nossa igreja que participam dele até hoje. Mas o ponto, meus irmãos, é que a dona Agnes tinha uma visão de que os recursos que ela administrava eram de Deus. E Deus fez com que isso desse fruto para além da vida dela. Certamente ela não saberia que milhares de pessoas todos os anos iam ouvir a palavra do Senhor no terreno que ela consagrou a Deus. E eu não estou falando só do El Rancho, eu estou falando da Missão Vida, do acampamento da Assembleia de Deus, dos acampamentos que funcionam ali da Cristã Evangélica, e por aí vai. Por quê? Porque gente generosa faz com que os frutos sejam dados não somente na sua geração, mas em outras gerações também. E isso não somente para falar do acampamento, mas também, o pastor Samuel falou de outros exemplos aqui. Povo de Deus precisa ser generoso para dar fruto. E quando nós nos dispomos em generosidade, Deus transforma o pouco que nós doamos em muito. Porque por mais que nós nos impressionemos com uma doação do tamanho, por exemplo, da propriedade unida da fazenda da dona Agnes, é verdade que ela nunca conseguiria ter organizado um único acampamento. Mas Deus levanta outras pessoas com dons diferentes para se envolverem na obra, e geração após geração, aquele pouco que um pedaço de chão não evangeliza ninguém, mas pode ser o espaço da pregação, se transformou num acampamento que prega e manifesta o reino de Deus para muita gente. E nós louvamos a Deus, não simplesmente pelo patrimônio, mas pelas pessoas que Deus tem levantado para que a obra seja feita. Pedras não pregam o evangelho, chão não faz com que a mensagem avance, mas Deus levanta pessoas generosas para que haja espaço para que o evangelho seja pregado. E nós louvamos a Deus por isso. Davi era um homem generoso, e ele consagra aqui, do versículo 5 até o versículo de número 7, são listas de coisas que Davi foi fazendo e levantando para que o templo fosse edificado. Em primeiro lugar, não desanimam com o tamanho da obra, nem se intimidam com os desafios. Segundo lugar, consagram os seus dons e riquezas para a glória de Deus. Terceiro lugar, veja no versículo 8 o que está escrito: porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa ao meu nome. Olha só que coisa interessante. Uma coisa muito interessante acontece com Davi. Davi, nesse ímpeto de fazer a obra do Senhor, de construir um templo em Jerusalém, ele consulta Natã, e Natã fala assim: vai lá e faz segundo o seu coração. Só que à noite Deus vem falar com o profeta e fala assim: eu mandei você falar isso? Não mandei. Volta lá e fala com Davi, isso que nós acabamos de ler no versículo 8.
Davi, você não vai construir. E Davi obedeceu. Davi não construiu. Gente, para pensar. Ele é rei, ele tem os recursos, tem a mão de obra, ele fez o projeto, porque lá no capítulo 29 ele entrega o projeto para Salomão. Estava tudo pronto. Ele tinha forças para fazer, ele sabia como fazer. Ele não fez. Porque a terceira característica de homens e mulheres de Deus que são usados para dar frutos no seu reino, é que eles entendem que obedecer é mais importante do que sacrificar. Esse foi o erro de Saul, ao oferecer sacrifício, quando ele deveria ter esperado Samuel. Mas Davi esperou. Ele falou, Deus não autorizou que eu fizesse. E ponto. Um pastor aqui no interior de Goiás, que tem 3 filhos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava esses dias para trás, na casa dele assim, e a filha do meio, virou e fez a bagunça de sempre. Porque criança não gosta de brincar com os brinquedos dela, ela precisa de brincar com as panelas e as coisas da cozinha, né? Tem que tanto de brinquedo, mas precisa usar aquilo que não pode. E nessa casa, ele é meu amigo, então a gente sabe das regras que funcionam lá na casa dele. Funciona assim, pode tirar do lugar, mas tem que pôr depois, tem que guardar, certo? Então tá certo. Aí a mãe passa lá, aquela panela aiada, espalhada, aquela coisa toda. Aí a mãe chamou, falou, fulana, cadê você? Falou, estou aqui com o papai, eu estou cantando para Jesus. É nessas horas que a gente fala assim, obedecer é mais importante do que sacrificar. Porque nós temos a tendência de fazer o que a gente quer, mesmo quando Deus dá uma direção clara de outra forma. E pessoas obedientes à palavra do Senhor, à orientação de Deus, são aquelas que podem ser usadas para dar muito fruto no lugar e na hora certa. Davi, ele foi obediente e Deus o abençoou. 4º lugar, homens e mulheres que Deus usa na sua obra e são frutíferos, eles preparam a próxima geração. E eles trabalham para edificar, equipar, enviar a próxima geração para o reino. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos no versículo 5, que Davi estava pensando em Salomão. Mas quando você lê os próximos capítulos dessa passagem aqui, você vê como o coração de Davi estava centrado no que o trabalho não ficasse na sua geração, mas que ele fosse adiante. Se não, abra comigo o capítulo 29. Olha as palavras de Davi para Salomão no verso de número 9. Capítulo 28, verso 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa, para o santuário, ser forte e faze a obra. Olha que palavra abençoada para um filho. Versículo 20 agora. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Davi, ele serviu a Deus na sua geração, como diz o texto de Atos, mas o seu serviço não se restringiu àquela geração.
Mas na verdade, Davi, ele servia a Deus com os olhos na próxima geração. E nós, meus irmãos, precisamos orar e nos envolver no evangelismo, no discipulado das crianças, pré-adolescentes e adolescentes da nossa igreja, porque eles são aqueles que de fato vão concluir as obras que nós vamos começar. Louvado seja Deus, porque nós temos projetos maravilhosos para a construção de um templo, mas eu creio do fundo do meu coração que, embora essas obras não vão demorar muito para começar, quem vai realmente desfrutar disso tudo serão os filhos da igreja, aqueles que estão ou nem chegarão ainda. E nós cremos que em pouco tempo estaremos nos reunindo lá, mas quem sabe aquilo que Deus pode fazer na próxima geração. E quando nós oramos, ministramos, equipamos, encorajamos a próxima geração, meus irmãos, nós estamos caminhando na direção de sermos homens e mulheres que de fato são usados por Deus para dar fruto no seu reino. Por fim, para encerrar, a quinta característica é que homens e mulheres que dão frutos no reino de Deus, eles são sim pecadores, mas eles apontam para Cristo. Veja você o versículo de número 10, que se refere a Salomão. O texto diz o seguinte: este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Esse texto se refere a Salomão, mas não somente a ele. Esse texto aponta para Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, e ele edificou a casa de Deus, que é a igreja. E a igreja não é um templo em Jerusalém, como Jesus ensinou, porque já chegou a hora que os adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade por toda a face da terra, e nós somos essas pedras vivas edificadas por Jesus, e nós somos pecadores, nós somos falhos. Davi foi um homem tremendamente usado por Deus, mas os seus pecados estão relatados nas Escrituras. Salomão, então, nem se fala. Salomão teve descuidos básicos da andada e da caminhada com Deus, mas mesmo assim, a sua vida apontou para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. E nós somos pecadores, nós somos limitados, nós não temos todos os recursos, mas a nossa vida, se vivida na presença de Deus, aponta para Cristo. E essa é o maior legado que alguém pode deixar para a próxima geração. Nós somos pecadores, sim, nós somos falhos, mas se a nossa vida apontar para Cristo, as coisas serão redimidas. Nesse sentido, eu gostaria de aplicar cada um desses pontos a cada um de nós aqui, porque nós somos o povo de Deus, e a obra que está diante de nós, ela é desafiadora sim, muito desafiadora, mas se não fosse desafiadora, não era de Deus. Por isso, não tenha medo, não tenha medo, pregue a palavra, abra um pequeno grupo, discipule alguém, se disponha ao ministério infantil para ser um ministro de Deus na vida das crianças, porque isso vai ser bênção, vai ser bênção. Segundo, coloque os seus recursos, os seus dons à disposição de Deus na maneira prática do serviço da casa do Senhor. Hoje nós estamos num lugar muito mais bonito, porque tem gente que decidiu servir a Deus com seus dons nessa área. Nós fazemos com que essa mensagem não chegue apenas para vocês, mas para gente que está muito distante de nós, porque tem pessoas que entendem de informática cuidando disso tudo. Nós adoramos a Deus porque irmãos consagram seus dons musicais ao Senhor, mas a igreja tem frentes de trabalho que ainda não foram iniciadas, porque pessoas não se dispuseram ainda a colocar os seus dons em prática. Quantos pequenos grupos, quantas pessoas ainda não foram evangelizadas, quantos ministérios precisam de voluntários, e nós temos esses recursos. Por fim, nós precisamos orar mais pela próxima geração de líderes dessa igreja. Eu faço parte dessa geração, e sou um dos mais novos dessa geração,
Mas eu estou falando de uma outra ainda, que ainda virá e que fará coisas maiores do que aquelas que nós já vimos nos últimos 67 anos, e que vão pregar o Evangelho para a glória de Deus, porque Deus usa pessoas no seu reino. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela vida de Davi, por Salomão e por todos aqueles que o Senhor levantou para abençoar Israel, o povo do Senhor no Antigo Testamento. Bendizemos o teu nome pela igreja, e porque o Senhor, ó Deus, nos faz participar do teu povo. Colocamos aqui o nosso coração, ó Deus, em gratidão a ti, especialmente pela história dessa instituição que tem 67 anos. Mas sobretudo nós somos gratos pelas pessoas, por aqueles corajosos, ó Deus, que encararam o evangelismo em Anápolis, há muitas décadas atrás, que olharam para esse lugar aqui e sonharam com um templo, quando naquela época aqui não havia nada. Nós bendizemos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor levantou gente generosa ao longo dessas décadas, para que recurso não faltasse para a obra do Senhor. E nós bendizemos o teu nome pelas vocações que foram levantadas aqui, pelo evangelismo, pela pregação da palavra, pessoas que se dedicaram ao ensino, Pai. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor, na tua bondade, geração após geração, como lemos no Salmo 78 aqui, ó Deus, tem manifestado os teus feitos, e nós intercedemos pela próxima geração de líderes dessa igreja, os abençoamos, clamamos, ó Deus, que o Senhor faça ainda mais, e para a tua glória, com mais excelência do que aquilo que fizemos até aqui. Oramos com esperança, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando a Deus. Fica a nossa gratidão para os tigres de Bengala, por participarem conosco desse momento. Nós vamos cantar ainda mais uma música antes de encerrar esse culto. Sempre um prazer e uma alegria estar aqui, uma honra participar com os irmãos. A gente fica grato aqui à Igreja Presbiteriana de Anápolis, nossa parceira na realização do Prosa e Canto, cedia nosso evento missionário. O pessoal da transmissão aí pediu para avisar você que está vendo em casa que houveram algumas falhas durante o upload da transmissão, o streaming, mas que logo em seguida tudo será subido para o servidor e você poderá ver na íntegra o culto. Quando eu fiquei sabendo que havia falhas, Romero, eu cheguei a ficar um pouco confortado, porque teve aquelas caneladinhas aqui, diz que quem sabe faz ao vivo, Leozinho? A gente não sabe, mas insiste, Mas, enfim, vai ser subido todo o culto logo em seguida, tá bom? Unidade, diversidade, se você sabe, cante com a gente. Darum, 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 dararara, darum, darum. Da multidão dos que crerão, era só um, o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor.
coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos, sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que crerão era só o coração. Vamos ficar de pé. Ô Senhor, traz essa unidade ao nosso coração e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a força, os frutos do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Para você que está em casa, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós encerramos assim essa transmissão. Pedimos desculpas pelas falhas, mas o culto na íntegra vai ser postado no nosso canal do YouTube agora. Deus te dê uma boa semana em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqui se você